Olá, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, amém? Estamos naquele propósito que Deus nos colocou, amém? Para lermos mais a palavra dele, para ficarmos mais atentos às coisas que Deus tem para falar, amém? Para criarmos o hábito de ler a palavra de Deus, aleluia. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Vemos aí que Deus nos deixou bem claro, né? Que a única maneira certa de viver, né? Vem da palavra dele. Ele que nos fez, ele que nos construiu, ele que nos criou. E ele deixou o livro, né? Como se fosse o nosso manual, né? Para nós tomarmos posse daquilo que ele tem para nós, amém? E para que nós podemos também descobrir a verdade, né? Corrigir os nossos erros, amém? Para que um dia a gente venha e possa morar no céu, amém? Vamos ler o capítulo 24 do livro de Êxodo. A aliança de Deus com Israel. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Iavé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Iavé, e os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Iavé e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Iavé, Deus. Então Moisés escreveu todas as palavras de Iavé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas de pedra representando cada um dos clãs, que formam as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e ofereceram holocaustos, e imolaram a Iavé novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas, e a outra metade derramou sobre o altar. E em seguida leu o livro da aliança, e o leu para o povo. E eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou nós faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e a aspergiu sobre o povo, e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Versículo 12 do capítulo 24 de Êxodo, subtítulo: Moisés na presença de Deus. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou aos anciãos: esperem aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Glória a Deus. Aqui Deus, chamando Moisés para subir no monte. Tem algumas coisas aqui que a gente pode ver que Deus, parece que ele repete algumas coisas, né? Que nem aqui. Eram 12 os clãs de Israel, né? Quando Jesus desceu até aqui a terra, ele pegou 12 apóstolos para ele. Aqui também, Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. E em seguida leu o livro.
né? Parece tudo uma alusão aos nossos dias. Moisés, ele tinha um livro como nós temos hoje. E aqui diz no versículo 8 que Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco. Isso lembra nós o dia que Jesus Cristo, né, fez a ceia com os apóstolos, que ele disse: tomai e bebei, este é meu sangue, né? E aqui também Deus sempre fazendo a alusão já do que seria para o futuro, né? E Moisés derramou sobre o povo, né? Que nem Jesus disse que nós temos que ter o sangue dele sobre nós, amém? Aqui também fala sobre o monte, né? Que o povo de Deus olhava para o pico do monte e parecia que era fogo, né? O fogo é aquele que limpa, aquele que purifica, amém? E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem o cobriu. No 7º dia, olha só, 6 dias Deus ele fez as coisas, no 7º dia ele descansou, né? Lá no livro de Gênesis, né? Os dias da nossa semana são 7 dias. A palavra de Deus, ela é perfeita, né? Ela se revigora todos os dias. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Só que Moisés penetrou na nuvem. Pensa, Moisés entrou naquela nuvem de fogo, amém? E Moisés permaneceu lá 40 dias e 40 noites. O que Moisés ficou fazendo lá? Deus disse que ele ia dar as tábuas dos mandamentos para ele, mas será que Moisés não ficou lá 40 dias e 40 noites? Ele creio que ficou lá jejuando, amém? É forte, a palavra de Deus, ela é tremenda, amém? É isso aí, terminamos o versículo 24, né? Daremos continuidade no versículo 25 e também nós estamos lendo o Novo Testamento. Mas antes eu queria deixar o nome da rua, né? O endereço da nossa congregação. Fica na rua Germano Heschloger, 281, em Estrela, no estado do Rio Grande do Sul, amém? O telefone de contato do nosso pastor é o 99-547-6045, 99-547-6045, amém? Pastor Sérgio da Silva, homem de Deus, amém? Se você precisar de alguma oração, se precisar de conversar, alguma coisa, pode ligar para esse número, manda um WhatsApp que ele vai ter pessoas preparadas lá para te atender, amém? Vamos agora agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de ler a palavra dEle, amém? Nos deu a oportunidade de mais uma vez ganharmos em conhecimento, em sabedoria daquilo que é do reino, amém? Pode fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, assim como eu vou fazer aqui. Soberano Deus, amado Pai, poderoso, digno de honra, digno de glória, de poder e adoração. Tu és o único Deus, Pai, não há outro como Tu, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Tudo está no Teu controle, Pai. Sabemos que tudo, que não cai uma folha da árvore que não seja que o Senhor não saiba. Então cremos que a nossa vida também está, Pai, todos os momentos. Diz na Tua palavra que a nossa vida está escrito num livro aí no céu. E é nisso que nós cremos. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ler a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo ar. Te agradecemos pela voz. Te agradecemos pelo nosso corpo, trabalho, família. Te agradecemos por tudo, Pai, mesmo nós não sendo merecedor, Pai, mas pela Sua misericórdia e graça, Senhor, e amor, nós temos a oportunidade hoje de estar aqui em comunhão contigo. E como hoje, Senhor, é pela fé, Pai, nós cremos, Pai, que nós já estamos em nosso espírito, nossa alma, em nosso pensamento e nossa mente, Pai, criando o hábito de ler a Tua palavra. Estamos a recém no começo, Pai, do Teu livro. Estamos a recém no começo da história, da nossa história, que a história é nossa e do Senhor, amém? Porque é o Senhor que criou tudo. Então eu te agradeço, Pai, e peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos dando força, Senhor, nos dando oportunidade para ler a Tua palavra, nos dando entendimento, que o Senhor continue, Senhor, nos dando uma vontade, Senhor, acima daquela que a gente tem, Pai, porque sabemos, Pai, que nós temos uma luta entre a carne e o Espírito. E a nossa carne não quer de maneira nenhuma que a gente leia a Tua palavra. Assim como também nós sabemos que existe principado, potestade de demônios, Pai, que fazem de tudo para nos colocar, Senhor, alguma coisa para fazer para não ler a Tua palavra. Mas a Tua palavra diz que o Espírito está pronto e que a carne é fraca, que nós temos que vigiar e orar. E é isso que estamos fazendo, Pai. Então nos fortifica os nossos olhos, a nossa língua,
nos dê sabedoria, para que a tua palavra venha a ser pregada, assim como o Senhor disse para os discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Pedimos para ti força, porque já sabendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vamos continuar firme e forte no propósito. Se Deus nos deu esse propósito, é sinal que algo Ele tem, né? Porque Ele fala na sua palavra que os nossos pensamentos não é o pensamento dEle, né? E que Ele tem pensamentos de paz, de vitória para nós. Então, se Ele pediu, nós devemos de fazer, amém? Fica na paz, fica na bênção e aleluia.